Vamos lá com o Renato, então, que está falando lá no CT. Vamos acompanhar a coletiva do técnico do Grêmio. Bota ali, Paulinho, quero ver como é que tá. Diretoria. Mas não foi cobrado, não. O problema aqui no Sul, principalmente aqui no Sul, são alguns jornalistas, colegas de vocês, que falam demais. Tem a língua muito comprida. Falar, pode falar, mas falem a verdade. Não inventem. Ah, bota lá a manchete e dane-se. Se é verdade ou não. Esse que é o problema. Não, não fui cobrado. E se tivesse sido cobrado, falaria para vocês que é uma coisa normal no futebol. Mas o meu time, deixa eu falar uma coisa para vocês em cima disso. O meu time, ele vai muito bem, obrigado. O meu time vem jogando bem. O meu time deu mole no último jogo contra o Santos. Nós decidimos uma vaga contra o Flamengo no Maracanã, jogamos de igual para igual, jogamos muito bem. Antes do jogo do Flamengo, nós enfrentamos uma grande equipe do futebol brasileiro, que é o Fluminense, é difícil de ser batido, e nós viramos o jogo aqui na Arena. Hoje, o Grêmio briga na parte de cima da tabela, quando muita gente não acreditava. Então, quando se perde um jogo, parece que está acabando o mundo aqui no Sul. O Grêmio não está brigando contra o rebaixamento, não. O Grêmio está brigando na parte de cima da tabela, e com um jogo a menos. Então, o meu grupo, ele vai muito bem, obrigado. Apesar que o Grêmio brigando na tabela de cima incomoda algumas pessoas. E incomodando algumas pessoas, essas pessoas gostam de inventar matérias. Entendeu? E aí, eu sou uma pessoa bem sincera. Quando acontece uma coisa, eu confio para vocês. Quando não acontece, não acontece. Então, mesmo que eu tivesse sido cobrado, que eu não fui cobrado, a pergunta que eu faço é, teria sido cobrado em que sentido? Se o meu grupo vai muito bem, obrigado. Perder, o melhor time do mundo perde também. Perdemos porque a gente deu mole. Então, essa semana eu corrigi, conversei bastante com eles e cobrei muito, sim, do meu grupo. Porque o mole daqueles, eu volto a repetir, é inadmissível. Inadmissível a gente ter dado esse mole, porque cada jogador sabia exatamente o que devia ter sido feito dentro do campo. Entendeu? E não foi feito achando que, né, vai acabar o jogo, não precisa mais fazer. E aí, bom, sem se falar, né, que ainda eu tive que escutar 2, 3 pessoas que eu fui culpado do gol. Bom, aí realmente, aí vira sessão piada, né? Mas fazer o quê, né? Cada um tem sua boca e cada um fala o que quer. Renato, bom dia. Aqui. Seguindo na linha da pergunta sobre esquema tático, mas não necessariamente do jogo jogo de domingo contra o Cruzeiro. No começo da temporada, você muito falou sobre plano A, sobre plano B, até um plano C, disse que reinventou o Grêmio a utilizar os 3 zagueiros. Hoje, você tem, depois da janela de transferências, jogadores de velocidade pelo lado, tem um número considerável de zagueiros à disposição. O Grêmio ideal de Renato Portaluppi tem 3 zagueiros, tem um tripé no meio ou tem 2 pontas? Obrigado. Pode ter 2 velocistas, pode ter 3 zagueiros, pode ter 2 zagueiros, pode ter 3 volantes, pode ter 2 volantes de um meio. É que eu falei, nós tínhamos várias variações táticas durante a semana e no final de semana vocês vão ver. A gente trabalha para isso, a gente sempre procura melhorar. Volto a repetir, o meu grupo vai muito bem, obrigado, mas é o meu trabalho, a gente sempre procura melhorar em todos os sentidos, não só em termos de dar mole para o adversário como a gente deu contra o Santos, entendeu? Mas a gente procura treinar até porque, de repente, nós temos um esquema, se esse esquema não estiver dando certo, aí sim, a gente tem o plano A, plano B, que aí muda as peças e a gente vê o que acontece durante a partida. O que não pode acontecer é você ficar somente no plano A, porque daí o adversário neutraliza as suas principais jogadas, as coisas não acontecem e você não tem o plano B. E nós temos o plano B e nós temos o plano C. Qual que nós vamos colocar em jogo? Bom, aí vocês vão ver no domingo. Renato, boa tarde. Falando sobre a possibilidade de utilizar os planos A, B e C e aproveitamento de jogadores, a gente percebeu novamente sobre os jogadores da base, que hoje tem 9 meninos que subiram. E um deles está sendo o destaque do Sub-20, que é o Rubens. Ele teria hoje uma concorrência com o Iturbe, que veio para poder jogar pelo lado direito e até pelo meio, mas tu também utiliza o Galdino. Qual a possibilidade de tu dar essa oportunidade do Rubens, já que vem trabalhando há algum tempo, já treinou inclusive com um profissional, foi destaque já em alguns treinos. Tem essa possibilidade de exatamente ele participar já, a partir de agora, dessas 19 rodadas que faltam do Campeonato Brasileiro? Pode ser que sim, mas é o que eu falo, hoje nós temos jogadores na posição. Você sabe o quanto que eu gosto de trabalhar com os garotos, mas tem horas que
eu preciso lapidar alguns garotos para não colocar eles na furada e queimarem os garotos. É dessa maneira que eu trabalho. Hoje, naquela posição, a gente tem jogadores, inclusive o Juan, que chegou, ele jogou alguns minutos, que a gente está preparando ele melhor, tanto na parte física como na parte técnica, para ele entender, da mesma forma o Lucas, entendeu? Estou tendo todo o cuidado com eles para não colocarem em campo, para não colocá-los em campo e de repente eles não estarem preparados da maneira que a gente joga. Eles têm que conhecer bem o grupo, conhecer bem da forma tática que a gente joga, para que eles possam produzir. Então os garotos estão sempre de olho, os garotos estão sempre treinando contra a gente. Ontem treinaram, hoje treinaram de novo, inclusive o Rubens, entendeu? Eu estou de olho nesse garoto também, entendeu? E na hora certa, o que eu não posso é botar num jogo pesado, entendeu? Como tem sido nos últimos jogos, de repente botar o garoto e o garoto não tá preparado ainda. Mas eu tenho observado ele sim, mesmo de longe, no próprio Grenal que eles jogaram a semana passada, eu estava fora, estava viajando, se eu não me engano, eu estava no Rio. Eu assisti o Grenal. Então, não penso que, mesmo longe, poderia estar fazendo outras coisas e estava vendo o Grenal. E eu tenho acompanhado ele. Não só ele, como os outros garotos. O Grêmio tem uma safra boa. Só que é na hora certa para lançar os garotos também. Renato, boa tarde, tudo bem? Há muito tempo, o Grêmio não tinha um departamento médico esvaziado. Claro, ainda tem os jogadores que estão na transição física, né, mais para essa questão. Mas o quão importante é, nessa altura do campeonato, né, que o Grêmio vem jogando os jogos da Série A, vem nessa busca por título, essa busca por uma vaga na Libertadores, o quão importante é tu ter todos, ou praticamente todos os jogadores à disposição? É fundamental, né? Fundamental porque eu tenho mais opções. No momento que você tem jogador no departamento médico, é complicado para o treinador, porque fica na conta do chá. E todo mundo fora do departamento médico é uma dor de cabeça que o treinador tem, mas é uma dor de cabeça boa. Porque, inclusive, agora até bons jogadores não podem nem ir para a concentração porque não tem mais espaço. O grupo está grande e tem bastante qualidade. Mas é um problema que o treinador gosta. É melhor ter esse tipo de problemas, entendeu? Todo mundo à disposição, entendo que sobra gente porque não tem espaço para todo mundo, do que de repente você, como em alguns jogos, eu estava aí com 10, 12 garotos no banco. E é uma responsabilidade muito grande lançar os garotos nesses jogos grandes. Então agora com o departamento médico limpo, está todo mundo à disposição e eu ganho mais opções e é importante para mim e para o grupo também. Renato, tu falou algumas vezes que teu time está muito bem, obrigado, que não é nem o melhor time do mundo vai ganhar todos os jogos, mas o Grêmio tem uma vitória nos últimos 6 jogos. Até quando só jogar bem vai ser o suficiente para ti, vai ser o suficiente para o Grêmio? Enquanto estiver brigando na tabela, na parte de cima, eu estou satisfeito, bem satisfeito. Quem tem que ficar insatisfeito é quem está brigando na parte de baixo da tabela. Você vai falar assim, o Grêmio teve uma vitória nos últimos 6 jogos, mas por que o Grêmio está lá em cima na tabela? Porque ele ganhou vários jogos também. De vez em quando nós vamos tropeçar. Não é só o Grêmio, não. Todos os clubes. A gente sempre trabalha para buscar as vitórias, para quanto mais em cima da tabela, melhor. Mas se você for ver quantas vitórias o Grêmio tem o mesmo número de vitórias, se eu não me engano, do Palmeiras, que o Palmeiras é o segundo colocado, com um jogo a menos. Então você tem que fazer sempre as contas, a moeda tem os dois lados. Não adianta só puxar para baixo, puxa para cima também. A tua pergunta é boa, mas eu como treinador tenho que responder dessa forma. Meu grupo, meu time, meu clube está brigando na tabela de cima. Ganhou um jogo nos últimos 6. Não importa, o campeonato não são 6 jogos, o campeonato são 38 rodadas. E nós estamos na parte de cima da tabela com um jogo a menos. A gente sempre busca as vitórias, mas nem sempre é possível. Faz parte, o futebol é assim mesmo. Não vamos ganhar todas, os melhores times perdem também. Então, no momento que você fala se eu estou satisfeito com o meu grupo, estou muito satisfeito com o meu grupo. Precisamos melhorar? Sim, precisamos melhorar. A gente sempre precisa melhorar. Mesmo estando em primeiro na tabela. O Botafogo é o primeiro e pode ter certeza que o Botafogo precisa melhorar em alguns aspectos também. Por que o meu time não vai ter que melhorar? A gente trabalha para isso. E a gente trabalha sempre para buscar as vitórias. Mas nem sempre é possível, porque os adversários também querem as vitórias. Renato, boa tarde. Aqui. Tá suspenso no domingo contra o Cruzeiro. Queria saber como é que vai ser o teu domingo, tua rotina, como é que tu faz quando tu tá fora de jogos como esse, como é que tu tenta agir de alguma forma nos bastidores, onde tu assiste a partida, como é que vai ser esse teu próximo domingo aí? É uma boa pergunta, sabe por quê? Porque eu nunca passei por isso. Então,
já que eu não posso estar no estádio, eu vou ficar no hotel. Eu trabalho do hotel. Alguém tem que trabalhar em pleno domingo, né? Então vamos trabalhar, já que infelizmente eu fui expulso, mas de uma forma ou de outra pode ter certeza que eu vou ajudar. Não posso estar, sou proibido de estar no estádio, eu sou o único culpado por isso, por ter sido expulso. Então, vou trabalhar lá do hotel. É o que me resta, já que eu não posso estar presente na arena, gostaria muito. Então não adianta as pessoas acharem, o Renato vai entrar escondido, vai ficar escondido num camarote lá. Não vou, não. Nem corro atrás, nem se preocupe com isso, entendeu? Que eu não vou estar. Se ligarem pro hotel, eu vou atender, inclusive. Então, eu só não vou falar o número do quarto. Mas eu estarei lá. Não, vou estar lá. Se alguém quiser assistir o jogo comigo, de vocês, please, pelo lado de fora da porta, sem problema algum. A gente põe uma televisão no corredor e eu fico vendo na televisão pelo lado de dentro do quarto. Simples. Então é isso, estarei lá no hotel. Renata, aqui. Boa tarde. Você não vai estar no jogo neste domingo contra o Cruzeiro, mas a gente viu essa semana e se criou uma expectativa que o Luan possa estar, né? Ele foi super bem no jogo treino, vem evoluindo nas atividades. Como que ele está para começar uma partida? Você acha que ainda é cedo? De repente, você falou sobre a minutagem, né? De tempo dele, 45, 90, enfim. Como que ele está? Se ele pode começar essa partida e como que você encaixaria ele nesse time que a gente não sabe bem como é ainda, como você bem mesmo falou? O importante é que ele está se sentindo bem, perdeu peso, ele está se sentindo bem tanto na parte física como na parte técnica. A gente vinha preparando ele justamente para isso, porque a gente não podia, ele já chega aqui, a gente tinha que fazer os exames dele, ver como que ele está se sentindo, baixou o peso também. E ele vai concentrar. Se vai jogar ou não é outro problema, é outro departamento, entendeu? Mas o importante é que tudo que a gente pediu para ele, ele fez, vem fazendo. E o importante era ele perder o peso, tem treinado bem e agora está esperando a oportunidade. E essa oportunidade pode ter certeza que ela vai chegar. Boa tarde, Renato. Aproveitando esse gancho sobre o Luan, você tem uma grande expectativa por tudo que ele já fez pelo Grêmio, né? A torcida tem muito carinho pelo jogador. Desde o retorno dele, que foi uma questão também não só anímica do jogador, mas de trazer, de dar aquele carinho aqui. Qual é a tua avaliação, tecnicamente, o Luan que tu recebe agora, depois de tempos de não ter trabalhado com ele desde de 2016, 2017, aquele Luan que foi rei, e quanto do Luan de 2016, de 17, 18, ele ainda conseguiu apresentar para ti nesse início, nesse retorno de Grêmio? Bom, em primeiro lugar, eu trouxe o Luan de volta para recuperar o ser humano, para recuperar o homem. Eu falei, essa conversa que eu estou tendo com vocês, porque eu já tive com ele. Ele estava no fundo do poço. Eu não quero entrar em detalhes porque que ele estava lá. Mas eu resgatei o Luan do fundo do poço, o clube abriu as portas para ele. E aí você me pergunta como ele está. Bom, ele tem treinado bem, está bem na parte física, está bem na parte técnica, e daqui a pouco ele vai tá jogando. É o Luan de 2016, 2017, bom, aí só ele pode dar essa resposta. Eu acho que o mais importante de tudo foi o que o clube abriu as portas para ele, eu estou dando essa oportunidade para ele, estamos tentando recuperar o Luan. Ele não desaprendeu a jogar, então é importante esse carinho que o torcedor tem por ele, e é importante apoiá-lo. Ele tem todo o carinho do grupo, tem todo o carinho de todo mundo aqui dentro do clube, e daqui a pouco ele vai jogar, e aí é com ele. Volto a repetir, desaprender a jogar, ele não desaprendeu. Ele estava precisando dessa motivação, dessa nova oportunidade. E nada melhor que um clube como o Grêmio, entendeu? Que ele já fez muito pelo clube, o clube já fez muito por ele também, está fazendo de novo. Agora, a resposta tem do campo quem dá é o jogador. E a gente espera que ele possa voltar a fazer o que ele fez no passado aqui, porque ele é importante no grupo, ele tem futebol para isso. E pode ter certeza que ele, se jogar o que ele sabe, sem dúvida alguma, ele vai nos ajudar bastante. Agora, é importante também o torcedor compreender que é um jogador que está há um bom tempo, praticamente quase um ano sem jogar. Jogou alguns minutos aqui. Então, não é da noite para o dia que o Luan vai jogar tudo que ele sabe. Até porque o mais importante para o jogador é o ritmo de jogo. E esse ritmo de jogo ele vai pegar jogando. Só não estava jogando antes, justamente porque a gente tinha que preparar ele na parte física, na parte técnica já, porque muito tempo que ele não treinava com bola também lá no Corinthians. Então a gente degrau a degrau,
Agora ele está pronto e daqui a pouco a gente solta ele. Renato, ontem até surgiu o interesse do Grêmio no Bruno Henrique do Flamengo. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre essa vinda dele para 2024 e também se tu já chegou a conversar com ele sobre uma possível vinda dele aqui para Porto Alegre. Aí é que está da língua grande. Eu não sei de onde que gente tira tanta notícia. É inacreditável. É inacreditável. Eu gosto muito do Bruno Henrique. É um grande jogador, uma grande pessoa. Agora, a janela está fechada. Eu tenho um grupo. A gente está no meio do tiroteio do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma que o Flamengo está no meio do tiroteio lá do Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil. Aí as pessoas falam, o Grêmio está interessado no Bruno. Eu não vou ficar perdendo tempo em falar num jogador que, não sei se eu vou estar aqui ano que vem. Não sei o que vai acontecer aqui com o clube. Não sei se realmente o clube está interessado no Bruno Henrique. Gostaria muito, entendeu? Mas isso é uma conversa que eu tenho com o meu presidente, com a minha diretoria, entendeu? Agora, no meio do tiroteio, as pessoas já começam a pensar para o ano que vem. Para o ano que vem, a gente começando o segundo turno no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é perda de tempo. É perda de tempo. Eu fico assim, né? Porque as pessoas hoje em dia jogam lá no ventilador uma notícia e que se dane se é verdade ou mentira. Esse que é o problema claro que não são todos, e um outro jornalista que joga lá notícia. E dane-se. Não é verdade. Mas já, dane-se. Eu ocupei o espaço, botei a notícia lá. Aí eu tenho que vir aqui explicar, entendeu? No meio do tiroteio no Campeonato Brasileiro. Então, eu peço para vocês, toda vez que agora, principalmente numa fase decisiva que a gente está vivendo agora, toda notícia que sair de uma possível contratação para o ano que vem, não percam tempo que eu não vou responder. Eu vou falar dos meus atletas que estão aqui, do momento que a gente está vivendo, dos jogos que restam do Campeonato Brasileiro, aí sim eu vou responder. Agora, fulano vai vir ano que vem? E o que eu falo para os meus jogadores atuais aqui, então? Tá vindo um jogador da tua posição. A tua pergunta é boa. Tá vindo um jogador da tua posição. Como é que ele vai se animar para disputar o Campeonato Brasileiro desse ano aqui? Entendeu? Então, são coisas que, sabe, querem perguntar, pergunte das coisas do meu grupo aqui. Qualquer pergunta. O jogador pode vir ano que vem, a diretoria procura. Mas o Renato ficou o tempo inteiro especulando e bajulando o Michael? Ou o Grêmio não tem nenhuma outra posição da posição do Michael, daquele setor ali? Como é que se sente o Ferreira? Tá vindo da tua posição. O Renato, a direção do Grêmio, ficou falando desde março até julho, quando ficou inviável. E aí? Aí não desmotiva. Só desmotiva agora, porque falaram de jogador que não era para vazar o nome. Nem fui eu que dei a informação, não sei quem é que deu essa informação. O Renato tem que aprender uma coisa. Ele não vai mudar a forma da imprensa trabalhar. Ele não é jornalista, ele não é gestor de veículo de comunicação, ele não é comentarista, ele não é repórter. Poderá ser, inclusive, viu? As emissoras do centro do país contratam ex-jogadores, e o Renato se expressa bem e conhece futebol, seria brilhante, mas ele não vai mudar a forma da imprensa abordar os assuntos. Ele não é editor da imprensa. Ele ficou, olha, estou dando um exemplo que desmoraliza essa resposta do Renato. Ele ficou 4 meses falando do Michael. Michael, bom jogador, precisa de grupo, precisa de jogador, não temos jogador. Aí tropeçava, não tem jogador extrema, não tem jogador de lado, precisa de jogador. E aí, não desmotiva o Ferreira, por exemplo? Não desmotiva o outro menino. Como é o nome do outro menino que joga pelo lado direito do Grêmio, que surgiu muito bem? Surgiu agora está até na geladeira lá. O Zinho. O Zinho. Não desmotiva o Zinho dizer que o Michael vem. Ou outros jogadores que foram especulados. Por que só agora? Porque não quer que vaze. Bom, como é que vai ser a repercussão interna dentro do Grêmio com a especulação do Bruno Henrique? Isso não é problema do jornalista, que eu nem sei quem é, que deu a informação.